Muitas vezes, as pessoas mais generosas que conhecemos são justamente aquelas que enfrentam maiores dificuldades. São indivíduos sempre prontos a estender a mão, que evitam recusar pedidos e priorizam os outros em detrimento de si mesmos. No entanto, essa postura não reflete bondade genuína, mas sim uma fragilidade. Há um conhecimento antigo que esclarece porque essa forma de ser legal pode levar a consequências negativas. Trata-se de um caminho seguro para a insatisfação, a escassez financeira e a falta de consideração. Um exemplo claro e a trajetória de Marcelo, um homem de 42 anos que trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de médio porte em São Paulo. Ele era conhecido por sua gentileza, um bom pai, um marido dedicado e um colega sempre disponível. Todos o apreciavam porque nunca dizia não. Quando o chefe solicitava horas extras no fim de semana, ele aceitava. Quando parentes pediam dinheiro emprestado, ele cedia. Quando colegas precisavam que cobrisse seus turnos, ele concordava. Marcelo era o tipo de pessoa que todos recorriam, seja no trabalho, na família ou no condomínio. Contudo, aos 42 anos, ele se deparou com uma realidade preocupante. Ao verificar seu saldo bancário, percebeu que não havia economias. Pior ainda, acumulava dívidas no cartão de crédito, o cheque especial estava no limite e, além disso, carregava um peso invisível, a dívida emocional. Todo o dinheiro emprestado não foi devolvido. As horas extras trabalhadas não resultaram em promocões. Esforços para agradar a todos não trouxeram reconhecimento, apenas cansaço, frustração e a sensação de estar sendo explorado. Ponto mais triste e que Marcelo não percebia que o problema não estava nos outros, mas nele mesmo. Cada vez que dizia assim a alguém, estava dizendo não a si próprio. Ao colocar as necessidades alheias acima das suas, reforçava a ideia de que seu tempo, seus sonhos e seu valor não importavam. E, como se sabe, o mundo responde ao que afirmamos sobre nos. Antes de concluir que se trata de uma defesa do egoísmo, é importante apresentar um conceito que pode mudar essa perspectiva. Originário da sabedoria judaica, um povo com uma compreensão singular sobre prosperidade, esse princípio é simples, mas transformador, não é possível dar o que não se tem. Os rabinos do Talmud ensinavam que, antes de ajudar qualquer pessoa, é fundamental garantir a própria subsistência. Isso não é egoísmo, mas sabedoria. Afinal, como ajudar alguém se você mesmo está em dificuldades? Como inspirar se está perdido? Como ser generoso se não tem nada a oferecer? A resposta é clara, não é possível. Tentar fazer isso apenas perpetua a escassez, tanto para si quanto para os outros. Essa tradical ensina um princípio chamado tzedakah, frequentemente traduzido como caridade, mas cujo significado real é justiça. A diferença é significativa. Caridade e dar por pena, obrigação ou culpa. Justiça e doar porque há abundância, porque se construiu o suficiente para si e agora sobra para compartilhar. Judeus ortodoxos seguem uma regra. Deve-se destinar entre 10% e 20% da renda a causas nobres. Mas há outra diretriz ainda mais importante: nunca doar mais de 20%. Pois o risco de empobrecer e precisar de ajuda é real. A sabedoria por trás disso é clara. A verdadeira generosidade não vem do sacrifício, mas da abundância. E a abundância só surge quando se enche o próprio copo primeiro, a te transbordar. O que sobra flui naturalmente para os outros, sem esforço, sem desgaste e sem a sensação de esgotamento. O caso de Marcelo ilustra um padrão comum a milhões de pessoas. Ele confundiu bondade com complacência. Essa confusão teve um preço alto. Bondade e ter caráter, valores, ajudar quando possível e ser generoso quando há recursos. Complacência e o medo de desagradar, a necessidade de aproracal, dizer sim quando deveria dizer não, anular-se para existir pelos outros. Quem age assim não ajuda por vontade própria, mas por necessidade. Precisa do afeto alheio, da sensação de ser indispensável, de provar seu valor. E essa carencia por validacal e o que destrói sua vida financeira, pois não investe em si, não defende seu tempo, não cobra pelo que vale e não recusa quando deveria. No fim, acaba pobre não apenas de dinheiro, mas de energia, tempo, autoestima e qualidade de vida. A psicologia moderna denomina esse comportamento de people pleaser, a pessoa que vive para agradar. Estudos indicam que esses indivíduos apresentam maiores índices de ansiedade, depressão, burnout e endividamento. Vivem além de seus limites, assumem problemas que não são seus e responsabilidades que não deveriam carregar. Tal que não têm e, no processo, perdem-se completamente. Muitas vezes, essa postura tem raízes na infância. A maioria dos que agem assim cresceu recebendo afeto apenas quando obedientes, comportados e discretos. Aprenderam cedo que, para serem amados, precisavam se anular e que, para pertencer, era necessário abrir mão de si mesmos. Esse padrão se estende à vida adulta, prejudicando relacionamentos, carreira, finanças e saúde. Se você se identificou com Marcelo, é importante entender uma coisa: ninguém vira salvo-lo.
exemplo. Não adianta esperar que percebam seus sacrifícios ou que reconheçam seus esforços. As pessoas ao seu redor já se acostumaram com sua disposição em ceder e continuarão assim enquanto vós se permitir. A mudança deve partir de vós e começa com uma palavra simples, mas poderosa. Não. Não posso emprestar dinheiro agora. Não posso fazer hora extra neste fim de semana. Não posso assumir mais essa responsabilidade. Não e uma frase incompleta. Não exige explicar coisas, justificativas ou desculpas. Basta dizer não. Medo, porém, e grande. Quem vive para agradar teme que, ao recusar, deixem de gostar dele. Acredita que será rejeitado, abandonado ou excluído. E o que acontece quando a lidar com ele desde cedo, a poupar, a investir, a negociar. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio para construir segurança, liberdade e oportunidades. E essa mentalidade faz toda a diferença. Quando você entende que dinheiro é um recurso neutro que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, você deixa de demonizá-lo ou idealizá-lo. Você passa a enxergá-lo como o que ele realmente é. Uma ferramenta que amplifica suas escolhas. O problema não e o dinheiro em si, mas a forma como as pessoas se relacionam com ele. Quem não se valoriza, muitas vezes, também não valoriza o próprio dinheiro. Aceita salários abaixo do que merece, não cobra pelo seu trabalho, não exige o que é justo. No fundo, isso reflete uma crença profunda, a de que não merece prosperar. Mas a verdade é que prosperidade não é um privilégio reservado a alguns, e o resultado de acordos consistentes, de limites claros e de uma mentalidade que prioriza o próprio crescimento. Outro ponto importante é entender que dizer não significa se tornar uma pessoa fria ou indiferente. Pelo contrário, e uma forma de preservar sua energia para o que realmente importa. Quando você para de gastar tempo e recursos com o que não te acrescenta, sobra mais para investir no que te realiza. E isso inclui relacionamentos. As pessoas que realmente se importam com você não vão se afastar porque você estabeleceu um limite. Elas vão respeitar sua decisão e, muitas vezes, te admirá-la. Já aquelas que reagem com raiva ou decepção provavelmente não estavam ali por você, mas pelo que você podia oferecer. Marcelo, por exemplo, não deixou de ajudar as pessoas depois que aprendeu a dizer não. Ele apenas passou a fazer isso de forma mais estratégica e consciente. Em vez de emprestar dinheiro sem critério, passou a oferecer apoio em situações onde podia realmente fazer a diferença. Em vez de aceitar todas as demandas no trabalho, passou a priorizar as que alinharam com seus objetivos. E, com isso, sua capacidade de contribuir aumentou, porque agora ele agia a partir de um lugar de força, não de esgotamento. A mudança não acontece da noite para o dia, e um processo que exige autoconhecimento, prática e, acima de tudo, coragem. Coragem para enfrentar o medo do julgamento, para assumir a responsabilidade pela própria vida e para acreditar que merece mais do que apenas sobreviver. Mas cada pequeno passo conta. Cada não dito com firmeza e um tijolo na construção de uma vida mais autêntica e prospera. E, no fim das contas, o maior benefício de aprender a estabelecer limites não e o que você ganha, mas o que você deixa de perder. Deixa de perder tempo, energia, dinheiro e oportunidades. Deixa de perder a si mesmo no processo de tentar agradar aos outros. Ao fazer isso, você não apenas se liberta, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. Porque limites não são barreiras. São a base de qualquer relação saudável, seja com os outros ou consigo mesmo. Entende isso? Ele gasta horas resolvendo problemas alheios, atendendo demandas que não são suas, aceitando tarefas que não lhe cabem. No fim, sobra pouco para si. Sobra pouco para planejar, para sonhar, para agir. Tempo que deveria ser investido em crescimento pessoal ou profissional e consumido por obrigações que não trazem retorno. E, assim, o ciclo se repete. Sem tempo, não há progresso. Sem progresso, não há prosperidade. O mercado, por sua vez, não perdoa a falta de iniciativa. Ele recompensa quem entrega valor, quem se posiciona, quem assume responsabilidade sobre o próprio destino. E isso começa com uma escolha simples: decidir que o seu tempo vale, não apenas em palavras, mas em ações. Cobrar pelo que faz, recusar o que não agrega, priorizar o que realmente importa, porque cada minuto gasto em algo que não contribui para seus objetivos e um minuto roubado do futuro que você poderia construir. A história da Ana Nau e Isekal. Ela representa um padrão comum, pessoas talentosas, dedicadas, mas que subestimam seu próprio trabalho, que confundem generosidade com desvalorização, que acreditam que ser acessível é sinônimo de ser bom. E, enquanto permanecem nesse lugar, o mercado as trata exatamente como elas se apresentam, como coisas baratas, fáceis, substituíveis, não por maldade, mas por lógica. O sistema funciona assim. Ele paga pelo que é percebido como valioso. E se você não se posiciona como tal, ele não terá motivos para agir diferente. Isso não significa que a solução seja tornar-se inflexível ou indiferente. Pelo contrário, estabelecer limites e um ato de respeito consigo mesmo e com os outros.
e reconhecer que sua energia, seu tempo e seus recursos são finitos, e que usa-los de forma consciente e a única maneira de garantir que estarão disponíveis quando realmente importarem. A generosidade verdadeira não vem da exaustão, mas da abundância. Não do sacrifício, mas da escolha. O mesmo princípio se aplica às relações pessoais. Quantas vezes alguém se vê preso a dinâmicas tóxicas por medo de magoar, de ser visto como egoísta, de perder o afeto de quem está acostumado a receber sem dar nada em troca? A verdade é que relações saudáveis não se sustentam no local de uma das partes. Elas se constroem no equilíbrio, na reciprocidade, no reconhecimento mútuo de que ambos têm necessidades e limites. E quando um dos lados insiste em ignorar isso, o que era cuidado se transforma em aprisionamento. A mudança começa quando se entende que dizer não e um ato de rejeição, mas de preservar cal, que recusar uma demanda injusta não e falta de amor, mas de respeito por si mesmo, que ajudar não significa carregar o peso do outro, mas oferecer as ferramentas para que ele caminhe com as próprias pernas. E que, ao fazer isso, você não apenas se liberta, mas também dá ao outro a chance de crescer. No fim, prosperidade, seja financeira, emocional ou profissional, não e um prêmio reservado a alguns sortudos. E o resultado de uma série de decisões conscientes, valorizar-se, proteger seu tempo, escolher com quem e como investir sua energia, e entender que limites não são muros, mas alicerces, e que, sem eles, qualquer construção está fadada a ruir mais. De 800 anos, mas sua classificação sobre generosidade permanece atual. Ele descreveu 8 níveis, sendo o mais baixo aquele em que se ajuda alguém com relutância apenas para evitar constrangimento. O nível seguinte envolve dar menos do que se poderia, mas ainda assim com boa vontade. No terceiro, a pessoa doa quando é solicitada, enquanto no quarto antecipa-se a necessidade alheia. O quinto nível ocorre quando o beneficiado não sabe quem o ajudou. E o sexto, quando o doador desconhece a identidade de quem recebeu. O sétimo nível e considerado ainda mais elevado, quando se oferece condições para que o outro se torne independente, sem criar dependência. Por fim, o oitavo e mais alto grau de generosidade consiste em evitar que a pessoa precise de ajuda, seja por meio de educação, oportunidades ou orientação que a capacitem a prosperar por conta própria. A diferença fundamental entre esses níveis está na intenção e no impacto. Enquanto os primeiros focam em aliviar uma necessidade imediata, os últimos buscam transformar a realidade de quem recebe, permitindo que caminhe com autonomia. Essa estrutura revela algo importante. Muitas vezes, o que chamamos de generosidade não passa de um disfarce para a incapacidade de dizer não. Ajudar sem critério pode ser uma forma de evitar conflitos, de buscar a aprovação ou arte de manter o controle sobre a vida alheia. Quando se age assim, não se está sendo generoso, mas sim reforçando um padrão de dependência. A verdadeira generosidade não esgota quem dá nem enfraquece quem recebe. Ela fortalece ambos. Para aplicar isso na prática, e preciso avaliar não apenas o que se oferece, mas como e por quê. Se ajuda e motivada por culpa, medo ou necessidade de validar ela dificilmente será sustentável. Se, por outro lado, vem de um lugar de abundância, onde há clareza sobre os próprios limites e recursos, ela tende a ser mais equilibrada e transformadora. Isso vale tanto para relações pessoais quanto para questões financeiras. Doar tempo, dinheiro ou energia sem considerar o próprio bem-estar e uma forma de autossabotagem. O mesmo princípio se aplica ao trabalho e aos negócios. Cobrar menos do que se vale ou aceitar condições desvantajosas não é sinal de bondade, mas de desvalorização. Quando alguém oferece um serviço abaixo do seu valor real, está, na prática, comunicando ao mercado que não acredita em sua própria capacidade. Isso não beneficia ninguém a longo prazo. Pelo contrário, perpetua um ciclo de subvalorização, onde todos perdem: o profissional, que não é remunerado adequadamente, e o cliente, que recebe um serviço desmotivado ou de qualidade inferior. A prosperidade, portanto, não é incompatível com a generosidade. Pelo contrário, ela é sua base. Quanto mais sólida for a própria estrutura financeira e emocional, mais se pode oferecer sem comprometer o equilíbrio. Isso não significa ser egoísta, mas sim responsável. Responsável consigo mesmo, com os próprios objetivos e com a forma como se relaciona com os outros. A verdadeira abundância não se mede apenas pelo que se acumula, mas pela capacidade de compartilhar sem se esvaziar. Para comunicar essa mudança, é útil fazer um exercício simples: listar todas as situações em que se disse sim quando se queria dizer não. Em seguida, analisar o que motivou cada uma dessas decisões. Foi medo de rejeição? Desejo de agradar? Pressão social? Identificar esses padrões e o primeiro passo para modificá-los. Depois, é possível testar pequenas mudanças, como recusar um pedido que normalmente seria aceito ou cobrar um valor justo por um serviço. Observar as reações.
tanto as próprias quanto as dos outros, ajuda a perceber que os limites não são barreiras, mas sim condições para relações mais saudáveis. A jornada para uma vida mais próspera e equilibrada não exige grandes gestos, mas sim consistência. Pequenas decisões diárias, como respeitar o próprio tempo, valorizar o trabalho e escolher com quem se relaciona, vão construindo uma base sólida. Com o tempo, essas escolhas deixam de ser esforços conscientes e se tornam hábitos. E quando se chega a esse ponto, a prosperidade não é mais uma meta distante, mas uma consequência natural de viver alinhado com os próprios valores que pequena. Mesmo que seja apenas real $50 por mês, o objetivo é construir o hábito de poupar. Essa reserva não serve para cobrir dívidas, mas para evitar que novas surjam. Se um imprevisto acontecer, você não precisará recorrer a empréstimos ou sacrificar outras áreas da sua vida. Sexto passo e reavaliar seus hábitos de consumo. Muitas vezes, as pessoas gastam sem perceber em pequenas quantias que, somadas, representam uma parte significativa do orçamento. Identificar esses padrões é essencial. Pergunte-se: isso é realmente necessário? Isso contribui para meus objetivos de longo prazo? Se a resposta for não, e melhor abrir mal. Sétimo passo envolve planejamento. Com a situação financeira mais estável e hora de definir metas claras. Quer comprar uma casa? Investir em educação? Garantir uma aposentadoria tranquila? Cada objetivo deve ser dividido em etapas realistas, com prazos e valores definidos. Sem um plano, as chances de sucesso diminuem. Oitavo passo e investir em conhecimento. Aprender sobre finanças pessoais, investimentos e gestão de recursos pode fazer a diferença entre uma vida de escassez e uma de prosperidade. Existem livros, cursos e conteúdos gratuitos que ajudam a tomar decisões mais conscientes. Conhecimento e uma ferramenta poderosa para evitar armadilhas e aproveitar oportunidades. Por fim, o nono passo é manter a disciplina. Mudanças financeiras não acontecem da noite para o dia, e preciso persistência, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Cada escolha consciente, por menor que seja, contribui para um futuro mais seguro. A prosperidade não é um destino, mas um caminho construído com escolhas diárias. Ter 5 anos de arrependimento ou 5 anos de progresso. A diferença está nas decisões tomadas hoje. A construção de uma vida financeira saudável exige clareza sobre prioridades. Não se trata apenas de acumular recursos, mas de estabelecer uma relação equilibrada com o dinheiro. Cada real poupado representa uma escolha consciente, um passo em direção à autonomia. Da mesma forma, cada gasto desnecessário e um desvio desse caminho. A disciplina financeira não se limita a números. Ela reflete valores e princípios. Quando uma pessoa decide honrar seus compromissos, ela reforça sua integridade. Quando evita dívidas desnecessárias, demonstra respeito por si mesma e pelo esforço empregado para obter renda. Essas atitudes criam um ciclo virtuoso, no qual a confiança em si mesmo se fortalece e as oportunidades se multiplicam. O exemplo de Roberto ilustra como a mudança de mentalidade pode transformar realidades. Ao priorizar sua própria estabilidade, ele não apenas recuperou o controle financeiro, mas também reconstruiu relações baseadas em reciprocidade e não independência. Sua história mostra que a prosperidade não é um privilégio de poucos, mas o resultado de escolhas consistentes e de um compromisso com o próprio bem-estar. A pergunta final permanece: qual será o próximo passo? O tempo continuará avançando, independentemente das decisões tomadas. A diferença estará na direção escolhida. Cada dia oferece uma nova chance de agir com propósito, de construir uma base sólida e de viver de acordo com valores que realmente importam. A resposta não está no acaso, mas na qual a trajetória de cada indivíduo e moldada pelas decisões tomadas ao longo do tempo. 5 anos podem ser marcados pela estagnacão, pela repetição de padrões que não contribuem para o crescimento, ou podem representar um período de transformação, de construção ativa e de avanço em direção a objetivos claros. A reflexão sobre o que se deseja alcançar é fundamental, pois cada dia oferece a possibilidade de recomeçar, de ajustar o rumo e de agir de forma alinhada com as próprias prioridades. A mudança não ocorre por acaso, mas sim pela disposição de assumir responsabilidades e de estabelecer limites saudáveis. Reconhecer o próprio valor não significa ignorar os outros, mas sim garantir que as próprias necessidades também sejam atendidas. Quando há clareza sobre o que se quer e sobre o que não se aceita, as relações e as oportunidades passam a refletir essa postura. A prosperidade não surge da passividade, mas da capacidade de tomar decisões conscientes. Dizer não quando necessário não é um ato de egoísmo, mas de autoproteção. Da mesma forma, investir em si mesmo não é um luxo, mas uma necessidade para quem busca crescimento. A abundância não é atraída pela submissão, mas pela firmeza de quem sabe o que merece. O passado não define o futuro, mas serve como referência para escolhas mais assertivas.
Quando há respeito por si próprio, as relações se tornam mais equilibradas, as oportunidades se apresentam com mais frequência e os recursos fluem de maneira mais natural. Não se trata de acumular à custa dos outros, mas de construir uma base sólida que permita compartilhar com generosidade ponto a transformar Calcomeca no momento em que se decide agir de forma diferente. Não há necessidade de esperar por condicos ideais, pois o único momento que existe é o presente. Quando as escolhas são guiadas pelo autoconhecimento e pela determinação, os resultados se tornam visíveis. O caminho não é linear, mas cada passo dado com propósito aproxima do que realmente importa.